Você conhece as histórias tão bem quanto eu. Muitas das tramas de diversos romances de fantasia ou ficção científica contam muitas histórias de viagens no tempo. A ideia de viajar para um futuro distante ou para um passado distante nos atrai com frequência, pois nos esforçamos para saber mais sobre a humanidade e como conseguimos sobreviver por tanto tempo quanto temos. Como será o mundo daqui a 200 anos? O que você diria a seu eu mais jovem se você fosse se encontrar? Quão precisas são algumas das histórias mais importantes da história? Os cientistas afirmam ter colocado as teorias das viagens no tempo para descansar, afirmando que elas são impossíveis. Os teólogos também se lembram de dizer: o que está feito, você não pode reescrever a história. Mas algumas pessoas ainda argumentam que a viagem no tempo pode ser possível e que já podemos ter encontrado um viajante no tempo em algum momento no passado. Hoje apresentamos a você 10 fotos que podem provar que a viagem no tempo existe. Se você pudesse viajar no tempo para qualquer ponto da história, qual seria? O que você esperaria ver lá? Compartilhe sua história nos comentários. Esta pintura dos anos 30 é uma prova de viagem no tempo? Esta obra é uma famosa pintura de 1937 e recebeu o nome de Mr. Pinchen in the Settling of Springfield. À primeira vista, ela não revela nada muito incomum. Mostra uma cena da época colonial, enquanto o índio está sentado em um barco e parece que está se divertindo. Parece que ele provavelmente está prestes a transportar uma grande carga em seu barco. Mas para onde ele está olhando? Não se pode negar que o objeto em sua mão parece um smartphone. A mancha escura na parte de trás até parece a lente da câmera, mas isso seria impossível, certo? O que o homem está segurando em sua mão? Uma tábua de pedra ou um tipo de escultura? Talvez até mesmo uma bússola? É muito difícil de dizer com certeza, mas as teorias têm corrido loucamente desde que essa pintura apareceu na internet há vários anos, especialmente porque ele é a única pessoa com um objeto como este. Todos os outros índios da região estão olhando ao redor, esperando para partir. Este é realmente um viajante do tempo com um smartphone. Nos conte o que você acha nos comentários. Greta Thunberg é uma viajante do tempo? Se você a ama ou a odeia, tenho certeza de que todos nós sabemos quem é Greta Thunberg a essa altura. A adolescente vem fazendo as manchetes há mais de um ano. Mesmo sendo ainda muito jovem, Greta tem dedicado sua vida a provar que o impacto das mudanças climáticas e o que pode significar para a humanidade se não forem feitas grandes mudanças em nosso dia a dia. Ela é muito inflexível sobre sua posição e não tem medo de enfrentar grandes políticos para fazer com que sua voz seja ouvida. Algumas pessoas brincam dizendo que ela é uma viajante do tempo que veio do futuro para salvar nosso planeta. Isto pode parecer completamente ridículo, mas não é tão louco quanto algumas das outras teorias que ouvimos ao longo dos anos sobre os lagartos que comandam o governo. No entanto, esta estranha teoria sobre Greta é, na verdade, apoiada por algumas evidências fotográficas. Dê uma olhada nesta foto e nos conte o que você pensa nos comentários. Sabemos que as pessoas podem ser parecidas, mas essa foto de 120 anos mostra uma garota à procura de ouro que se parece muito com Greta Thunberg. A missão de Greta de salvar o planeta é tão antiga no tempo? Se este é o caso, e esta foto é a prova, ela obviamente não só estava ativa no mundo de hoje, mas pode viajar muito no tempo para que sua voz também seja ouvida. Mas se isso for verdade, por que as geleiras ainda estão derretendo? John Travolta é do passado? Esta foto apareceu recentemente no eBay, onde alguém a estava colocando para venda. É supostamente a prova final de que John Travolta é também um viajante do tempo. No início, você pode pensar: não é tão especial que alguém se pareça com John Travolta, mas que nasceu há muitos anos. Mas há algo realmente estranho nesta foto. A pessoa na foto não se parece apenas com John Travolta, parece que ele é exatamente a mesma pessoa. Os dois têm os mesmos olhos exatos, a mesma linha de cabelo e até mesmo a mesma estrutura de queixo. Além disso, John Travolta é um homem bastante misterioso de qualquer forma, o que só reforçou essa teoria, agora que John se envolveu tão profundamente no mundo da cientologia. Afinal, a assim chamada religião acredita na reencarnação
E se isso for verdade, então viajar no tempo não é mais um conceito ilógico. Há quanto tempo John Travolta existe e por que ele não parece estar envelhecendo tanto? Embora a cirurgia estética tenha progredido muito nos últimos anos, será este realmente o segredo da juventude de John? Ou há algo mais em jogo aqui? Esta foto prova que a viagem no tempo é possível. Como nos tornamos a geração Photoshop, sabemos que as fotos podem não contar a história completa quando se trata de história ou eventos misteriosos que tenham sido postados online. É muito fácil editar uma foto e fazê-la mostrar algo que nunca aconteceu, mas há fotos que são tão antigas e podem ser encontradas em livros oficiais e podemos dizer, nada foi editado aqui e essas fotos são completamente legítimas. Este também é o caso desta imagem. Como você pode ver, um homem está sentado, relaxado em um parapeito de pedra e olhando para a câmera. Mas algo é muito estranho sobre esse homem. Será que sou só eu? Ou o homem parece totalmente deslocado? Ele está vestindo uma camisa esportiva, calça folgada e nenhum chapéu. Em vez disso, ele deixa o vento soprar pelo seu penteado estranhamente moderno, o que também não corresponde ao período de tempo em que a foto foi tirada. À sua direita, uma mulher aponta o dedo para ele. À esquerda, um homem olha para ele com muito entusiasmo. Parece que o homem veio de outro tempo, e os que o rodeiam só agora estão percebendo. Isso também faz sentido, porque se ele fosse apenas um homem comum, por que alguém teria tirado uma foto dele em primeiro lugar? Os Estados Unidos descobriram as viagens no tempo durante a Guerra Fria. Um advogado americano chamado Andrew Basiago tem tentado descobrir a verdade sobre o projeto Pegasus há algum tempo. Esta foi uma missão ultrassecreta dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O objetivo do projeto era encontrar uma maneira de manipular o espaço-tempo contínuo para que os Estados Unidos pudessem vencer a guerra contra a Rússia. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, o próprio Basiago alegou que foi enviado de volta no tempo para assistir ao famoso discurso de Abraham Lincoln em Gettysburg, em 1863. Seu pai também sabia disso e trabalhou no projeto até que ele foi descontinuado em 1968, pois era considerado muito perigoso. Aparentemente, os cientistas utilizaram a teoria da relatividade de Einstein e a possibilidade de buracos de minhoca para permitir que as pessoas viajassem através do tempo. Pode parecer completamente insano, mas por que um advogado experiente e educado com histórias como esta prejudicaria voluntariamente sua reputação de forma tão séria? Este punk vem de outro tempo? Alguns olhares rápidos são suficientes para você ver que esta foto é definitivamente de outro período de tempo. A maneira como as pessoas estão vestidas, os cavalos, as carruagens, os barcos, as casas, tudo indica que essa imagem foi tirada há muito tempo. No meio da agitação da vida cotidiana, outra pessoa participa desta foto, mas ela não se encaixa com todos os outros. Um homem pode ser visto no meio desta foto que é referido como punk pelas pessoas que o notaram pela primeira vez. Mais uma vez, é difícil entender por que esta pessoa, muitas décadas antes do movimento punk, andava por aí com tal corte de cabelo e usando uma camisa sem mangas e suspensórios. É improvável que fosse alguém que estava simplesmente 70 anos à frente da tendência punk. Esta imagem realmente ajuda a explicar as teorias em torno dos viajantes do tempo, pois parece incrivelmente estranho que um homem se exponha a tal ridículo na época, simplesmente para praticar um estilo de corte de cabelo e roupas tão estranho e fora do comum. Mas novamente, coisas mais estranhas já aconteceram antes. O que este homem está segurando em sua mão na praia? Similar à foto anterior, que mostra um índio que parece estar segurando um smartphone. O homem nesta foto também está olhando para um objeto estranho em sua mão e parece chocantemente com uma peça de tecnologia moderna. Uma coisa é clara, aqui, também, a foto mostra que veio de uma outra época. Foi tirada em setembro de 1943 e, novamente, a pessoa se destaca não só por seu comportamento, mas também por suas roupas estranhas que realmente não se encaixam no estilo da época. Além disso, o homem da foto olha suspeitosamente para baixo e em toda sua postura, do corpo às mãos, lembra um usuário de smartphone que você pode ver em cada esquina da rua de hoje. Se não for um telefone celular, o que mais ele poderia estar segurando em suas mãos? Não havia Game Boys na época, nem outros dispositivos portáteis ou computadores.
Quem sabe o que este homem pode estar fazendo, mas certamente não parece lógico que ele estaria apenas olhando para uma pedra ou qualquer outro objeto portátil daquela época. Charlie Chaplin testemunhou um viajante do tempo. Em 2010, um clipe foi carregado no YouTube, mostrando uma cena amplamente desconhecida do filme O Circo. Este foi um filme clássico estrelado por Charlie Chaplin, mas aqui também aparece uma pessoa que, de alguma forma estranha, parece não pertencer lá. A mulher que você vê no fundo está segurando um dispositivo estranho em seu ouvido. Parece que é um smartphone, ou no mínimo, um telefone celular. Os telefones celulares obviamente não estavam por perto quando este filme foi filmado. Lançado em 1928, era uma época muito diferente para a maioria das pessoas, e a ideia de um telefone celular não apareceria por mais 50 anos. Alguns especialistas dizem que este é algum tipo de aparelho auditivo que era muito popular na época. Mas o que essa mulher estaria tentando ouvir? Os sons de uma rua movimentada e do trânsito? Quem sabe, mas isso definitivamente parece um telefone celular para mim. Este hipster viajou no tempo. Ainda temos um último exemplo para você de uma pessoa de aparência completamente estranha em uma foto antiga. Esta foto percorreu a internet recentemente porque foi confirmada como sendo uma fotografia legítima e não editada. Esta foto de 1941 mostra o que é provavelmente o primeiro hipster da história mundial. Ele está em uma pequena multidão de pessoas no dia em que a ponte South Fork Bridge foi aberta em British Columbia. Como você pode ver, ele se destaca porque está usando óculos escuros que são modernos demais. Ele também está vestindo uma camisa que parece ter um logotipo impresso, algo que não se tornaria popular por mais 40 ou 50 anos. Houve muitas tentativas de explicar esta foto ao longo dos anos. Uma das teorias mais populares afirma que óculos escuros como esse existiam na época, mas eram incrivelmente caros. A mesma teoria vale para sua camiseta e sua câmera. Câmeras como a dele também teriam existido, mas teriam custado centenas de dólares. Sua camiseta também poderia muito bem ser um item de luxo, com o logotipo na frente sendo costurado à mão, em vez de estampado. Nicolas Cage é um vampiro? Esta é mais uma foto que foi vendida no eBay há um tempo atrás. Por um gigantesco $1 milhão, você poderia comprar uma foto de uma pessoa que viveu em 1870 e que se parece exatamente com Nicolas Cage. Não se sabe se ele simplesmente compartilhou o mesmo grupo genético, ou se essa pessoa poderia ser um parente distante de Nicolas. Entretanto, a solução mais provável parece ser óbvia. Como John Travolta, Nicolas Cage pode ter o dom de viajar através do tempo. Outras fontes estão firmemente convencidas de que Nicolas Cage é um vampiro ou mesmo um zumbi, mas isso parece ser um pouco exagerado. Entretanto, isto explicaria seu comportamento estranho ao longo dos anos, caracterizado por surtos excêntricos e expressões faciais excessivamente dramáticas. Então, é possível que Nicolas Cage seja um vampiro que viaja no tempo. Bem, praticamente tudo é possível.